Vamos agora derivar a equação de Euler, a equação fundamental do ponto de vista da dinâmica, né, do movimento de um fluido. A ideia é considerar um movimento de um elemento de massa dm, mas esse elemento de massa, ele na realidade está concentrado num volume infinitesimal, de forma que dm é igual a ρ vezes dv. Ou seja, esse dm que está aqui é igual a ρ vezes dv. dv é o elemento de volume. Esse elemento de massa, ele está localizado numa posição que vamos representar por R, o vetor posição, de forma que ele está numa posição caracterizada pelo vetor R. Agora, vamos usar o método de Lagrange. Esse elemento de massa está em movimento. Depois de um certo tempo, T mais ΔT, este elemento de massa está numa posição dada pelo vetor posição R de T mais ΔT. É isto. É um elemento do fluido que se move, ele não é fixo, ele não está ali, naquele ponto. Eu estou olhando sempre para aquele ponto. Não. Eu estou olhando para um elementozinho de massa em movimento. Portanto, a posição dele, né, depende do tempo. É isso que é importante. Adotamos aqui, então, o formalismo de Lagrange, o formalismo lagrangiano. Ora, o que a gente vai fazer? É simples, a gente vai escrever a lei de Newton para aquele elemento de volume. Como é que é a lei de Newton? É dm, já que eu tenho aquela massa e que ela é constante, então eu posso colocar essa massa dentro, né, da derivada com respeito ao tempo. M vezes dv dt é igual à soma das forças, né? Ora, na aula onde a gente abordou a situação estática e nós incorporamos essa aula a essa sequência aqui, nós explicamos que a força que age sobre esse elemento, podemos considerar dois tipos de forças. A primeira é aquela associada a variações de pressão. Por exemplo, ao longo do eixo x, quando x varia de x para x mais dx, né, x variando de x mais dx, em geral a gente considera esse elemento de volume como sendo igual a dx vezes dy vezes dz. Então, por exemplo, a componente x da força envolve a variação de pressão na superfície x igual a um determinado valor e a outra superfície que é x mais dx. De forma que eu tenho dfp mais df associada a forças externas, mas a gente vai considerar praticamente só um tipo de força externa, que é a força gravitacional. Mas, em geral, né,
eu tenho que levar em conta as duas, né? Então, vamos lá. Eu tenho de considerar esses três termos aqui. Vamos considerar o primeiro termo, né? Esse primeiro termo, às vezes, é um pouco mais difícil de ser entendido, né? Eu vou colocar aqui ρ vezes dv, já que dm é ρ vezes dv, vezes dv dt, e agora tenho que escrever dv dt. A coisa é simples, né? V varia com o tempo de uma forma implícita através das coordenadas, como explicamos antes. V depende, então, implicitamente e depende explicitamente com respeito ao tempo. Então, como é que eu derivo uma função assim? Dv dt em primeiro lugar, eu posso considerar a derivada parcial, portanto, o primeiro termo é dv dt. Verdade, dv dt. Mas, agora, eu tenho uma série de termos, né? Porque eu tenho uma dependência de v, né, com respeito a x, uma dependência de v com respeito a y e uma dependência de x com respeito ao t. De forma que não é difícil verificar, né? Isso é feito explicitamente, né? Não é difícil verificar que o resultado disso pode ser resumido assim: v escalar gradiente, e aqui eu vou colocar v de novo, né? E esse é o resultado, né? E para a gente verificar isto explicitamente, né, eu deveria escrever assim, né? V igual a Vx I mais Vyj mais Vzk. Veja. E agora, quando eu derivar com respeito ao tempo, dv dt é igual, eu tenho que derivar Vx de Vx dt vezes I mais, e assim por diante, derivar. Mas Vx depende de x, e que depende de t. Então, dvx dt tem, a rigor, três termos, né? Primeiro, a derivada de Vx com respeito a x vezes dx dt. Isso aqui é a componente x da velocidade que aparece aqui, né? Mais dvx dy vezes dy dt, e assim por diante. De forma que eu tenho aqui, a rigor, 9 termos. 9 termos, né? E é isso que eu tenho aqui, né? Então, esse aqui é um complicador, né, relativamente grande para a equação de Euler, porque eu tenho aqui esse termo, e esse termo aqui eu tenho V escalar gradiente, né, é a mesma coisa que Vx ddx mais Vy vezes ddy mais Vz vezes ddz.
Veja bem, então eu tenho aqui 3 termos e tenho aqui 3 coordenadas, então eu tenho um total, a rigor, de 9 termos, que é são exatamente esses termos aqui. Então, o primeiro termo da equação de Euler se escreve ρ vezes dv, dx, dy, dz. Né? Isso aqui é dm vezes dv dt. Mas dv dt tem essas 2 contribuições. V escalar gradiente vezes V é o primeiro termo que vem desse conjunto de derivadas depois que eu agrupo, né? Mais dρ dt. Temos aqui, então, esse primeiro termo. Eu escrevi o primeiro termo. Né? É massa vezes a aceleração. É isto. Né? Esse é o primeiro termo da equação de Euler. É igual a dFP. Né? dFP. Bom, agora eu preciso me reportar à aula anterior, onde a gente demonstrou que dFP é igual a menos gradiente da pressão, vezes dV, portanto, vezes dx, dy, dz. De forma que, para este termo, nós devemos recorrer à aula anterior, quando nós abordamos a hidrostática. Quero também lembrar que, ainda de acordo com a aula anterior, esse termo aqui envolvendo a força gravitacional se escreve como mais dm vezes g. Sim, isso é a força gravitacional. Ora, veja bem, dm, por outro lado, é igual a ρ vezes dx, dy, dz. Consequentemente, eu posso cancelar dx, dy, dz. Portanto, ρ, vamos escrever agora a equação de Euler assim, V escalar gradiente vezes V mais dρ dt é igual a menos gradiente de P, mais ρ vezes G, mais ρ vezes G. Aqui eu tenho uma forma. Agora, esse G, só para a gente indicar que não é necessariamente um campo gravitacional uniforme, agora eu quero uma coisa bem geral. Né? Então vamos escrever G como sendo igual a menos gradiente, né? G é igual a menos gradiente de φ, vamos chamar de φ o potencial gravitacional. Ora, tenho ρ aqui, vou dividir tudo por ρ. Eu tenho, então, finalmente, a equação de Euler. V escalar gradiente vezes V mais dρ dt. Essa é uma forma. Posso manter também como está aqui em cima, é igual a
menos, agora é melhor colocar aqui 1 sobre ρ, porque ρ pode variar, vezes gradiente da pressão, menos gradiente de φ. Aqui está a forma mais geral da equação de Euler. Ora, posso também substituir menos gradiente de φ pelo campo gravitacional apenas. É uma outra forma, né? No caso de um campo gravitacional constante, fica até mais simples, né, a equação de Euler. E essa é, claro que tem uma versão, que é multiplicando por ρ, que é o que eu tenho aqui acima, mas essa é certamente uma das formas que a gente pode escrever a equação de Euler, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos.